Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Bruno Okamoto aqui. Nesse canal eu falo tudo sobre SaaS, micro SaaS, startups e vamos falar hoje sobre ideias. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Aqui na minha tela vocês podem ver que eu tenho quase 13 mil pessoas dentro da comunidade de micro SaaS. Inclusive, se você não conhece a comunidade de micro SaaS, eu te convido para você participar da nossa comunidade, ela é gratuita e você pode fazer muitos negócios lá e conhecer pessoas incríveis. Dentro da comunidade eu mapeei o estágio da galera, né? Então se a gente olhar aqui, a gente vê que quase metade da comunidade ainda não sabe o que vai construir, não tem uma ideia. 34% das pessoas já tem uma ideia do que vai fazer, né? Que é muito legal. E algumas pessoas estão aqui na parte já construindo, faturando e tal. Mas, ou seja, quase metade da comunidade não tem uma ideia. Então, no vídeo de hoje, eu quero analisar ideias da comunidade. Eu quero fazer uma análise. E se você curtir esse tipo de conteúdo, deixa seu like e deixa um comentário aqui embaixo me falando se você curtiu ou não, porque daí eu faço mais vídeos como esse, beleza? Então, vamos começar analisando primeiro a seção de ideias e feedbacks da nossa comunidade. Eu vou quebrar essa análise em duas frentes. Eu vou analisar esses projetos da comunidade e eu vou analisar alguns projetos dos meus alunos. Então, seguindo na parte de ideias, vamos olhar aqui, vamos pegar aqui um pouco aleatoriamente algumas ideias e vamos seguindo aqui, tá bom? Bom, vamos ver essa primeira ideia aqui do Vitor Gouveia. O Vitor ele colocou assim: eu vejo que existem muitas soluções de pagamento para mentorias e cursos aí fora. Essas soluções White Label facilitaram bastante para elas surgirem. Na minha visão, existe um problema com todas elas, que não é possível você criar um Shopify, uma Uber, um iFood, um ChatGPT e com elas todas funcionam à base de criar produtos pela uma interface e uma página de checkout pré-pronta. O que ele quer fazer é criar uma solução, né, nesse mercado recheado de concorrentes que ofereça uma melhor experiência de desenvolvimento e facilidade de integração. Podemos dizer que é uma versão de uma Stripe brasileira. Então ele já fez o site, ele fez a documentação, ele fez uma plataforma BMVP para captar leads e a forma que ele pensou para captar os leads dele e validar essa ideia foram duas: publicar aqui em outros lugares de Indie Hackers e Founders e a criação de conteúdo voltado para essa parte de pagamentos pelo Brasil do YouTube, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no site desse empreendedor. Então essa primeira ideia é criar, pelo que eu entendi, um gateway de pagamento, um checkout, né? Então assim, eu achei bem legal a ideia e o conceito, inclusive a página tá muito bem feita, parabéns. O que eu acho que a maioria dos empreendedores falha, talvez inicialmente, na primeira jornada, e isso se aplica também para isso aqui, é que a gente tem uma dificuldade de mostrar para as pessoas uma proposta de valor e um diferencial competitivo. Então você pode ver que desde o momento que você entra na página, a primeira coisa que ele fala é sobre API, é sobre a parte técnica, é sobre funcionalidade, é sobre feature. E aí o que acontece é que dentro dessa página, por exemplo, fica muito difícil para a gente identificar uma proposta de valor, identificar se a gente é o público certo para esse tipo de ferramenta. Então essa ideia ela é muito boa, mas o que eu faria de diferente, né? A maior parte dos empreendedores começa essa ideia construindo o produto, quando na verdade o ideal é você tentar descobrir primeiro qual que é o seu público-alvo e qual é a sua proposta de valor e um diferencial competitivo de um mercado completamente abarrotado, que nem ele mesmo coloca aqui, né? Então, oferecer uma melhor experiência de desenvolvimento e integração, sim, pode ser um diferencial competitivo se o seu público for desenvolvedores. Mas nessa página aqui, eu senti uma falta de uma comunicação para desenvolvedores, né? Então eu acho que vale a pena trabalhar mais na proposta de valor, mais um diferencial competitivo e sim, eu acho que um caminho excelente para fazer os seus primeiros beta testers e leads é através de comunidades, redes sociais e grupos, e criação de conteúdo também funciona super bem. Então diferencial competitivo eu acho que é sempre bom você destacar. A próxima ideia é criar um sistema que colete feedback dos clientes de certo estabelecimento e que gere um relatório mensal para o dono do negócio. Legal, então assim, o que a gente está pegando, né? Então quando a gente pensa numa ideia, a primeira coisa que a galera começa a pensar é, tá, vamos integrar aqui com o ChatGPT, vamos fazer tal coisa, e vai ter essa funcionalidade que vai dar um feedback negativo aqui, que vai acontecer isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem uma ideia é assim, pô, eu tive uma ideia de criar um sistema que coleta feedback dos clientes de certo estabelecimento e gera um relatório mensal. Então a primeira coisa é que eu senti falta de fazer um exercício para entender qual é a dor que o empreendedor quer resolver. Então quando eu falo em dor, não é tipo, eles têm dores de feedbacks dos clientes. Cara, isso é uma dor mesmo? Será que é uma dor? Como eles resolvem isso atualmente? Eles pagam por alguma solução? O que esses feedbacks vão trazer de ROI para o dono? Ele vai vender mais? Ele vai ter mais retenção? Como ele calcula isso? Como ele mede isso? Então é muito importante entender como é o comportamento em relação a esta dor. Depois de entender o comportamento em relação a essa dor, qual o resultado que resolver esta dor vai gerar, que é a proposta de valor, que a gente falou tanto também da ideia anterior, que faltou essa clareza de proposta de valor. Além disso, quando a gente pensa em estabelecimentos comerciais, a gente está falando de um público muito aberto. Então, depois que você entender, conversando com as pessoas, qual é a dor que esse empreendedor quer resolver e você entender quais são os perfis que mais têm dor e os que menos têm consciência da dor, você
vai ter que nichar mais a sua ideia. Por isso que eu falo tanto do processo de entrevista e de porque ele é importante, porque a gente tem que entender qual é a dor das pessoas pra gente pensar no produto, porque senão a gente começa pensando no produto e aí na hora que a gente vai lançar no mercado a gente fala, tá, estabelecimentos comerciais. Cara, peraí, o Brasil, a grande maior parte do Brasil das pequenas empresas são estabelecimentos comerciais. Aí ferrou. E aí você vai ter dificuldade de achar seus primeiros clientes porque você vai ter que sair jogando rede no oceano rezando pra ter peixe onde você tá jogando. Então é muito importante vocês fazerem esse exercício aqui, tá? E por fim, eu deixaria pra pensar no produto ou na parte de IA ou em funcionalidades depois de entender a dor das pessoas. Porque através da dor, vocês conseguem entender o que é core e a partir do core vocês fazem as core features, tá? Então isso aqui é muito importante para esse projeto aqui do nosso amigo Vinícius Pereira, tá bom? Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu MicroSaaS, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num MicroSaaS ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Kamoto, vi que você visitou o nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel ponta firme que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar duas vezes. Seguindo, vamos nessa. O Anderson colocou assim: você já passou alguma vez de ter que pagar juros e esqueceu de agendar o pagamento de um boleto ou uma parcela? Preciso muito da sua ajuda para validar um projeto que está em desenvolvimento de forma bastante simplificada. O meu projeto é um assistente de pagamentos que utiliza IA para lembrar sobre pagamentos de contas de consumo, boletos, cartão de crédito, crediário, etc. Faz sentido para você? Te ajudaria a ter um assistente assim? Então vamos trabalhar em cima aqui da ideia do Anderson Pereira. Cara, a primeira coisa dessa ideia aqui é que assim, eu acho que sim, é uma ferramenta muito simples. Eu adoro ferramentas simples assim, porque elas têm uma percepção muito fácil de valor. Então, um ponto positivo é que tem uma fácil percepção de valor fácil. O segundo ponto é que é uma ferramenta muito fácil de construir um MVP. Então, ele pode construir um MVP enviando um e-mail. Inclusive, ele pode construir um MVP fazendo como um serviço produtizado. Então, o que impede, por exemplo, do Anderson criar um formulário no Google, onde as pessoas vão preencher esse formulário e ele manualmente envia um lembrete para essa pessoa via WhatsApp? Em tese, ele poderia fazer isso, né? Então, é um serviço que ele poderia validar através de um serviço produtizado, né? Um MVP. Outro ponto é que a percepção da proposta de valor é muito clara. É clara. Ele ajuda as pessoas a pagar as contas em dia, que basicamente isso faz com que as pessoas economizem dinheiro. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu atraso direto minha fatura de cartão de crédito. Eu sei, eu sou desorganizado e essa ferramenta, por exemplo, resolveria meu problema. Então, a percepção do valor dela é muito óbvia, muito claro para mim. Agora, quais são os desafios que esse empreendedor tem? O primeiro desafio é que a gente está falando de um público B2C, que é praticamente todo mundo do Brasil e do mundo tem problema de contas. Então, quando a gente tem um público muito aberto assim de novo, fica mais difícil pra gente testar alguns canais. Então, provavelmente, na hora que ele for fazer o go-to-market, ele vai ter públicos muito variáveis. Então, prós e contras desse tipo de ferramenta. B2C, ele tem um contra que ele tem um público muito aberto. Talvez ele possa focar essa ferramenta dele num público mais fechado de PME. Então, talvez PMEs esqueçam de pagar as contas, elas também têm que pagar juros. Então, talvez PME seja um público mais focado, né? Então, a gente sai do B2C pro B2B. E aí, dentro de PME, a gente vai ter que ir nichando. Então, o que eu faria no caso do Anderson seria criar 3 ou 4 landing pages para públicos que eu pressuponho que tem essa dor, e você vai descobrir muito sobre essa dor conversando com as pessoas. E basicamente eu criaria essas landing pages mantendo a mesma estrutura do site, só mudando o hero no topo da página. E aí eu colocaria tráfego no Meta Ads, então são pessoas que talvez elas não tenham consciência da dor, então vou pressupor que elas não têm, e eu colocaria um tráfego em topo de funil, pensando em trazer as pessoas para essa landing page e da landing page jogá-las no WhatsApp, fazendo uma estrutura de fake door. Então, galera, eu acho que assim, é uma ideia bem bacana, é fácil de testar, acho que B2C não é um bom mercado, tá? Eu acho que essa ferramenta aqui, ela também tem um desafio de concorrência, então ela tem uma baixa barreira de entrada, né? Então, baixa barreira de entrada, significa que é muito fácil de entrar concorrência, e significa que você, no longo prazo, você vai precisar de um diferencial
competitivo. Porque no longo prazo, se você não tiver um diferencial competitivo, você vai ser engolido. E você também tem um risco de plataforma muito grande, porque acontece que os próprios bancos, como por exemplo o Nubank, vai começar a desenvolver feature para ajudar que as pessoas lembrem de pagar as contas. É um caminho natural. Então, provavelmente, você também vai ter um risco de plataforma no médio e longo prazo, principalmente pensando no B2C. Beleza? Vamos para o próximo projeto. Vamos ver essa próxima ideia aqui do Léo Santos. Então, vamos adotar aqui Leonardo Santos. O Léo Santos, ele perguntou se a gente conhece a Meg ou a Jota, né? Então, se você não conhece a Meg é uma ferramenta de pagamento via WhatsApp muito bacana, inclusive. E a ideia dele é muito parecida, uma plataforma direta no WhatsApp para a venda de infoprodutos digitais. Então, ou seja, cadastro do produtor, criação de produto, link de pagamento e tudo mais. Cara, o que eu gosto dessa ferramenta? Assim, é uma ferramenta prática, né? Então, quando a gente pensa em ferramentas do WhatsApp, a gente pensa que a gente tem uma alta adoção, porque todo mundo já tem uma WhatsApp e tem uma baixa barreira de entrada. O segundo ponto de positivo do WhatsApp é que ele tem um alto coeficiente de viralização. Então, qualquer feature que você desenvolve no WhatsApp é fácil das pessoas compartilharem uma com as outras. Isso abre muito a oportunidade de você viralizar seus produtos, que nem a Meg viraliza. No caso da Meg, por exemplo, aqui abrindo a página dela rapidinho para vocês darem uma olhada. No caso da Meg, quando ele envia um comprovante para a pessoa que você fez Pix, a Meg ela vai lá e envia, faça parte da Meg com um link de cadastro. Então é super bacana, né? Então a Meg ela é um banco via WhatsApp que você conecta via Open Banking, né? Então no caso dessa plataforma aqui, desse rapaz, eu acho super legal a ideia dele considerar fazer via WhatsApp, acho que gera muito valor. Agora, vamos falar um pouco sobre riscos, né? O risco de você fazer uma ideia dessa é que já existe muito player grande no mercado. E isso é um risco muito grande porque pode ser um bônus também, né? Pode ser um bônus porque ele pode montar a empresa, né? E o Léo, se ele acertar na veia, ele pode fazer uma empresa que escala muito rápido por esse coeficiente viral. E o Léo, ele pode vender a empresa dele para um player grande. Show de bola, que eu espero que esse seja o caminho. Porém, pode acontecer também do Léo fazer isso e os players grandes falarem, isso faz muito sentido, e eles desenvolveram uma solução em casa igual, né? Seja clonando ou copiando a sua. E isso faz com que a sua ideia, ela morra da noite pro dia, porque você vai competir com uma empresa que tem dinheiro infinito e já tem uma base de clientes muito grandes. Então você tem um risco já de ter players muito grandes no mercado, e isso significa também que você tem uma barreira de entrada. Segundo ponto é que você também tem a questão de aquisição de clientes, né? Então, é muito difícil quando a gente pensa em infoprodutos e infoprodutores, porque as pessoas já estão habituadas com as suas plataformas e seus gateways. Então, você vai ter uma concorrência muito grande para você adquirir clientes, né? Você vai ter muita concorrência na parte de aquisição de clientes, o que significa que você vai ter que ser muito criativo, e talvez produção de conteúdo seja um caminho muito interessante para você ir. Conteúdos orgânicos, conteúdos virais, e aí você tem um desafio de aprender a produzir conteúdo. Essa ideia também, ela tem uma proposta de valor que ela não é tão fácil e prática. Então, quando você pensar a praticidade de fazer tudo no WhatsApp, por um lado passa um sentimento de positivo, baixa barreira de entrada, por outro lado passa um sentimento de falta de profissionalismo, de falta de experiência do usuário. Então, quando a gente pensa assim, putz, é tudo por WhatsApp, fica com a dúvida até onde isso é seguro, até onde isso é importante, né? Talvez por questões mais culturais até, que os usuários já estão acostumados a usar versão web e tudo mais, tá bom? Então, eu acho que sim, tem prós e contras, tem alguns desafios. Eu acho que qualquer ferramenta no WhatsApp ela é bacana, mas eu acho que a parte de concorrência, aquisição de clientes, muito player grande no mercado, faz com que tenha um risco muito grande em cima deste projeto, beleza? Seguindo aqui, vamos pegar mais algumas ideias. Vamos pegar essa próxima ideia aqui do Diego. Bem legal a ideia do Diego, que ela já tá pronta. Então, o Diego, o que ele tem? Ele tem uma ferramenta que ele ajuda a reduzir o valor da conta de celular entre 10% e 90% para qualquer pessoa que tem um celular e pós-pago, controle ou pré-pago. Tá começando e não tem clientes pagantes. Então, vamos ver se ele tem alguma página, mas a princípio, pelo que eu vi, um Typebot é só uma ferramenta de captação, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante, né? Aqui, provavelmente, ele é uma ferramenta que ele vai fazer a parte de comparação sobre planos, pacotes e combinações de operadoras. Então, a proposta de valor dele, na verdade, não é que ele vai trazer uma redução para sua conta imediatamente, mas, pelo que eu entendi, ele vai trazer pacotes similares ao seu com preços mais baratos, e isso é bem bacana. Mas será que isso, na verdade, as pessoas entendem que isso resolve uma dor? Então, quando a gente pega essa ideia aqui, deixa eu abrir ela, existe uma percepção cultural sobre a consciência da dor. Então, pensa assim, as pessoas, elas culturalmente falando, elas já são acostumadas a consumir e pagar por linha de telefone há muitos anos. Será que elas têm uma consciência que isso é uma dor? Eu acredito que sim, mas eu acredito que pouquíssimas
pouquíssimas pessoas têm uma consciência proativa de que isso é uma dor, porque a grande maior parte das pessoas já paga celular pré-pago, pós-pago e deixa isso largado. Então, pode ter uma dificuldade que eu também vejo nessa parte cultural de adoção e tal. O segundo ponto é a questão de você ter uma concorrência do seu conteúdo que futuramente talvez uma IA possa resolver. Então, você tem uma concorrência com as IAs, onde as próprias IAs vão poder te dizer quais são os melhores planos. Então, você fala seu plano, a IA te dá soluções melhores ou mais baratas. Você tem um risco aí também nessa questão, mas também acho que assim, de todos os riscos, esse é o mais irrelevante, eu também não prestaria tanta atenção. Outro ponto é quando você menciona que o seu público-alvo são todas as pessoas que tem um plano de celular, a gente está falando de um público muito abrangente. E isso significa que nem todo mundo tem essa dor. Então, nesse caso, o que eu faria seria eu olharia para B2B, porque B2B sim, de fato, tem essa dor de reduzir custo. Então, para o B2B, qualquer custo que ele pode reduzir, eles vão reduzir, e reduzir custo celular é uma dor muito grande. Porém, um ponto de atenção é que já tem muita concorrência. Então, seria muito legal entender um diferencial competitivo, porque tem muitos sistemas completos e complexos também de gestão de telefonia para as empresas. Eu conheço algumas empresas e são empresas muito grandes e sólidas, então tem um desafio bem grande aqui de entrar no mercado de B2B com isso, né? Outro ponto também que eu vejo aqui é a parte da monetização. Então, se você tem uma proposta de valor que você ajuda a pessoa a reduzir custo, então a percepção tem que ser muito clara e o aha moment muito óbvio. Então, se eu pago R$200 para reduzir custo, eu quero que a minha redução de custo seja de R$1.000, seja 4, 5 vezes o ROI do que eu tô pagando, e eu preciso dessa percepção. Então, se você vai reduzir um custo de um celular que você gasta R$89 por mês, não te dá muita margem de você cobrar em cima. Além disso, não é um problema recorrente. Então, uma vez que eu reduzi o custo do meu telefone, não vou precisar fazer isso todo mês, e aí você também não tem a recorrência aqui. Então, você também tem um problema de monetização que é intrínseco ao seu modelo de negócio. Eu não vou entrar tanto em detalhes, mas são algumas coisas que eu deixaria para o Diego aqui refletir sobre o projeto dele. Vamos analisar agora esse outro projeto do Clayton. Então, Clayton Adriano Rosa. Então, o Clayton, ele colocou um projeto chamado Venda Já. Então, esse projeto é uma plataforma para facilitar criadores de produtos físicos digitais a encontrar o melhor canal de marketing digital para vender seu produto. Ou seja, a ideia é criar um aplicativo utilizando IA que identifica o produto ou serviço que ele busca vender. A plataforma identifica o produto e fornece uma lista com os melhores canais de marketing para que ele detalhe no nicho, influenciadores, tráfego orgânico, concorrentes. Então, o que ele busca de feedback? O que vocês acham de um app como este? Seria algo útil? Você sente que está faltando algo? Outra sugestão: como tornar esse Venda Já relevante para mais usuários? Cara, isso aqui é bem interessante, esse projeto, porque a proposta de valor dele é ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro. As propostas de valores que você impacta diretamente no bolso da pessoa, seja redução de custo ou seja ganho financeiro, elas são as melhores, porque elas são fáceis de calcular e todo mundo quer ganhar mais ou todo mundo quer gastar menos. A lógica é muito fácil. É muito melhor uma proposta de valor de dinheiro do que uma proposta de valor de tempo, que o tempo ele é muito relativo e às vezes muito imperceptível para algumas pessoas esse valor, né? Então, o que eu gosto dessa ideia dele? A ideia dele é que ela consegue ajudar as pessoas a achar canais de vendas, mas o desafio é que mesmo você achando canais de vendas, como que você vai medir o seu ROI que você dá para a pessoa? Então, vamos supor que você cobre R$200 por mês. Como você garante que a pessoa está investindo isso e que ela vai ter um ROI maior e como ela vai medir esse ROI? Outro ponto é o aha moment, né? Então, vamos colocar aqui assim. Então, o primeiro ponto é como medir o ROI dos clientes, porque o ROI está completamente ligado no aha moment. Só que o seu aha moment ele tem um desafio aqui, que ele depende de terceiros. Então, quando você tem um aha moment que você leva o cara, mas para o cara chegar no aha moment ele tem que fazer negócio com um fornecedor ou com um influenciador ou conseguir um primeiro lead orgânico, você pode ter algumas dificuldades de tempo, porque em tese, quanto mais rápido você levar para o aha moment, maior a sua conversão e mais você retém as pessoas. E aí, quando você depende de um fator terceiro para o seu aha moment, você vai ter muita variação de churn e muita variação na sua conversão. Então, esse aqui já é um baita de um desafio e você depender de terceiros. Então, esse aqui é um ponto muito importante para se refletir. Outro ponto também é que você também como que você vai medir a eficiência de cada ICP. Então, quando você tem um público muito aberto, então quando a gente fala de produtos digitais e físicos, a gente está falando de praticamente todos os infoprodutores que vendem qualquer coisa na internet. E o Brasil é um mercado gigantesco, tanto que a gente tem unicórnios de infoprodutos aqui no Brasil. Então, é muito importante também a gente tentar entender, tipo, cara, como que a gente valida esse valor para esses múltiplos públicos. Tipo, se vier uma pessoa de beleza falar com você e vier uma pessoa de micro SaaS falar com você, são dois mercados completamente diferentes. Então, esse empreendedor aqui, ele vai ter uma dificuldade muito
muito grande de montar esses canais, esses blogs, esses concorrentes, esses parceiros no decorrer do tempo. Por mais que ele use IA para fazer isso, ainda vai necessitar de uma curadoria e tal. Então, a gente tem uma barreira aqui que é a barreira do nicho, né? Nicho e público-alvo. Então, na minha visão, falta entender também o nicho, público-alvo e mapear melhor as dores deles para tentar entender quem tem mais a dor de fazer o go-to-market. Então, essas aqui são algumas breves reflexões que eu teria em cima da ideia deste empreendedor aqui e eu acho que vale a pena sim. E esse aqui também é um serviço que ele pode ser facilmente validado por serviço produtizado. Então, você primeiro produtizado. Então você pode tranquilamente entregar isso aí on demand para qualquer pessoa. Em tese você poderia montar uma landing page, a pessoa pede o que ela joga lá o produto dela, você faz essa análise na mão, você cobra um valor transacional para isso, não precisa ter recorrência, e aí você entrega para ela o que ela precisa, mastigado num doczinho bem bonitinho e você valida a solução sem você precisar construir um produto. O que eu acho isso sensacional e recomendo isso para todo mundo. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar nessa ideia aqui. Comenta logo embaixo se você curtiu esse modelo, tá? Não deixe de se inscrever no canal se você já segue e eu vejo vocês no próximo vídeo.